Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Letícia Leal, pintora e professora da técnica Bauer Malerai. Aqui nesse canal eu te ensino a pintar Bauer com liberdade, sem usar risco e sem fazer cópias. Mas antes de assistir a aula de hoje, já curte esse vídeo e se inscreve no canal. E não esquece de apertar o sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo novo, você seja avisado. Seja bem-vinda para essa segunda parte da pintura da reforma dessa janela que nós iniciamos no outro vídeo. E se você assistiu o outro vídeo, você acompanhou todo o processo que nós fizemos aqui no fundo, o preparo desse fundo aqui em pátina e toda a pintura. E nós ficamos de finalizar, porque ela não tem os vidros, né? Então, nós estamos criando aqui umas ideias para ela ficar bem interessante. E o que eu fiz, além do que eu já mostrei para vocês na primeira parte, foram esses passarinhos, que eu prometo trazer numa próxima aula em detalhes para vocês, porque isso dá uma aula só. Mas o que nós vamos fazer nessa aula agora é colocar aqui, ó, eu consegui 2 vasinhos de cerâmicas desses de parede, ó, porque na hora que ela colocar na parede eles vão para lá. E aí nós vamos pintar esses 2 vasinhos para a gente poder finalizar essa peça que vai ficar linda, não vai? Então bora lá que nós vamos pintar agora os vasinhos. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um fundo para esse vasinho. Eu não quero pintar ele todo, quero deixar ele na cor da cerâmica para ficar rústico, para acompanhar toda a proposta da janela. Então, o que que eu pensei? Eu medi ele aqui, ó, e ele mede aproximadamente 11 centímetros de altura. Eu vou dividir na metade, e aí eu vou marcar vários pontinhos aqui dos 5,5, para eu poder fazer uma linha, tá? Essa é uma forma de você dividir ele no meio certinho, vai marcando vários pontinhos, ó, e vai unindo os pontos para que você pinte na medida certa e fazer uma linha certa aqui, né? Uma linha seguindo aqui o padrão do vasinho, se você não conseguir fazer a mão livre. E aí eu escolhi esse tom, que é o azul bale, que nós usamos as florzinhas azuis, para pintar somente a parte de baixo desse vaso. E aí eu vou pegar aqui, ó, nessa linha. Isso é bom fazer com um pincel chato. Carrega o pincel, encosta ele ali, ó, na linha que você fez e vem cobrindo, pra gente contornar todo ele, inclusive a parte de baixo. E daqui pra cima eu vou deixar no tom da cerâmica mesmo. E aí faz bem certinho, mais certinho que você puder, para ficar bem coberto. Provavelmente nós vamos ter que dar 2 mãos. E aí eu vou fazer isso nos 2, esperar secar para a gente poder continuar. Eles estão sequinhos. Como tá havendo o mesmo contraste de cores que tá na janela, que é o tom terroso com o azul, eu achei melhor pintar nesse vasinho apenas margaridas, porque senão vai ficar informação demais. Então, eu vou fazer com que um arranjo de margarida, ó, ele saia tanto para cima quanto para baixo. E como é um vasinho que vai ficar parado, preso na parede, não tem necessidade de pintar atrás. Então, a gente cria um arranjo só na frente. Mesma coisa no outro, sem se preocupar muito com a posição exata das 3 margaridas, apenas mantendo o padrão. Já fizemos no primeiro, então a gente repete, mas tá vendo? Elas não ficam exatamente no mesmo lugar, e nem tem necessidade, né? Porque o gostoso de pintar com liberdade é exatamente isso. Não tem como uma peça ficar idêntica à outra.
Elas ficam parecidas, elas têm as mesmas cores, ela tem o mesmo padrão, mas elas não são idênticas. Enquanto aquela ali seca, vamos nessa aqui, que eu já dei 2 mãos do miolo. E aí, ó, as pétalas vão sair, vão pegar entre uma cor, entre o fundo terroso e o azul. Essas margaridas são muito fáceis de fazer, mas eu sei que muita gente tem dificuldade de fazer as pétalas na posição correta. Para isso, eu elaborei um e-book onde tem todos os desenhos, todos os rascunhos, uma folha de exercício, toda a explicação para você compreender, para você treinar vírgulas e conseguir fazer as margaridas com perfeição. Vou mostrar para vocês. Continuar aqui a pintura e mostrar para vocês o que eu fiz. Deixa eu mostrar o e-book, que eu acho que eu nunca mostrei ele aqui para vocês. Esse é um e-book que vem com todas as explicações por escrito, desde sobre material, sobre pincel, olha, aprendendo sobre materiais e preparos. Tem aqui o número de pincéis que eu uso para tudo, as tintas, a importância de conhecer a consistência da tinta, como preparar a base, e aí vem desde a primeira vírgula. E em anexo aqui, para cada explicação dessa, igual aqui está uma vírgula, tem no caderno de exercício as folhas de exercício para você fazer. E aí eu recomendo que você, ao imprimir, para você não perder a sua folha de exercício, você consiga uma folha dessa de acetato, que é um plástico, que a gente consegue comprar em papelaria, para você usar, para você fazer os exercícios, ó, por cima do acetato, para você treinar a sua mão, a fazer desde a primeira vírgula, tá vendo? E aí depois você tira o acetato, o exercício está feito e você não perdeu. E aí aqui tem todos o que eu considero os principais: folhas, rosas, tulipas, 2 modelos de rosa, 2 modelos de tulipa, e tem as margaridas com as folhas numeradinhas aqui bonitinha, que você vai conseguir botar sua folha de acetato e vai fazer o seu exercício aqui, ó, acompanhando, e vai treinar até você se sentir seguro para passar para os seus trabalhos do jeitinho que você quiser. Então esse e-book está disponível, ele está à venda no link da bio do meu Instagram e aqui nesse vídeo, nesse canal. Em algum lugar tem o link do meu Instagram, só você ir lá e clicar. Ele custa apenas R$ 49,90 para você imprimir e ter aí com você. E aí eu duvido que você não vai aprender a pintar com liberdade depois desse e-book. Certo? Então aqui, ó, voltando para a nossa peça, eu já adiantei aqui o que você já conhece. Fiz as vírgulas das folhas no verde oliva. Essa aqui eu já concluí. Aqui, ó, com o mesmo pincel, a mesma, porém com verde pistache, eu faço folhinhas menores para poder criar aqui um projeto diferenciado. E é como eu falo, nessa hora que você tem certeza que você está pintando com liberdade e fazendo um projeto único. Você não está copiando de ninguém, você está só se inspirando e fazendo aqui tudo que você deseja fazer, que a sua criatividade te inspirar aí para você fazer. Sabendo pintar com liberdade e sabendo fazer o que eu chamo de elementos principais do Bauer, que são margaridas, rosas, tulipas e as folhas, juntando e misturando, você faz projetos incríveis. Bom, aqui agora seria só o acabamento do miolinho, umas pontinhas,
Se você quiser, pode fazer algumas poazinhos soltos aqui para acabar de compor e tá pronto o nosso vaso. O nosso próximo passo agora é montar a janela e ver como ficou o nosso projeto completo pronto. Bom, eu coloquei aqui em cima da mesa, só para vocês terem uma ideia de como ficou, porque eu ainda preciso fixar tudo e pensar no lugar onde eu vou colocar essa janela aqui em casa. E também ainda passar um acabamento. E aí eu recomendo esse verniz acrílico fosco, ó, é o fosco mate, porque ele dá uma proteção, impermeabiliza, e aí você pode colocar na varanda, né, numa área, mas não num lugar que pegue chuva. Vou impermeabilizar esses vasinhos para poder plantar. Botei até uns matinhos aqui para vocês verem como ficou bonito. E eu amei. E você, o que você achou? Você gostou? Deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você ainda não me segue que em breve eu vou trazer para vocês a aula do passarinho e muitas outras dicas bacanas para você também aprender a pintar Bauer com liberdade.